Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí agora para a resposta, né, da nossa pergunta relâmpago. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí, né? Poucas pessoas participaram, hein? Eu tô na dúvida se eles não quiseram arriscar ou se não sabiam mesmo, tá bom? Mas vamos lá. É uma pergunta muito pertinente, tá? E a pergunta relâmpago é: para você, existe possibilidade do nome do cristão ser retirado do livro da vida? Dê sua opinião, respeitando como sempre, e peço opiniões contrárias. Pois bem, irmãos, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não é um Deus, como é que se diz? De duas palavras, né? Não vai, vou, não vou. Ele não é, melhor dizendo, não é um Deus de dúvidas, tá entendendo? Ele é um Deus de certezas. Quando nós entramos neste assunto do livro da vida, alguns vão dizer que sim, o nome pode ser riscado, outros vão dizer que não, o nome não pode ser riscado. E por que existe isso? Porque nós temos que entender também que existem duas linhas de pensamento. Uma é calvinista, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Outra é a pessoa que acredita, né? No caso, é o arminiano, que diz que o homem tem livre-arbítrio, né? Mas quando nós vemos isso aqui, o nosso Deus, ele é único, ele é ímpar, é um Deus que tem todo o poder. E em todo o poder ele não fica em dúvida, ele não fica em dois polos. Aliás, a própria palavra diz que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso, isso sim, vem de procedência maligna. Então nós vamos ver à luz da Bíblia que existe alguma metáfora. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. No céu existe borracha? Existe caneta? Existe lápis? Mas por que estas visões, como outras visões, João teve ali, né? Do livro da vida. Então nós vamos ver o que é isso. Porque se nós levarmos ao pé da letra, por exemplo, Deus não está preocupado com o ser humano. Só para você entender o que é metáfora. Ele está preocupado, por exemplo, que a palavra diz o quê? Num grande dia você vai separar o quê? O bode de ovelha. Se eu levar o pé da letra, não é o ser humano que vai entrar ou deixar de entrar no céu, mas bodes e ovelhas. Então é claro que nós entendemos que o bode são aqueles que são desobedientes a palavras, né? E a ovelha é aquela que tem obediência à palavra. Então ele está falando, na verdade, de ser humano, mas ele está usando uma metáfora, né? É como o joio e o trigo, entendeu? Então nós temos que entrar nesta linha, ou seja, repito, Deus não tem uma caneta que está se gastando no céu, não. Ele tem uma palavra, e a palavra dele se ensina ou não, ou seja, a palavra dele finaliza o querer e o achar do homem. Então nós vamos ver agora, mediante a palavra de Deus, tá? Um pouco mais sobre esse livro, sobre riscar ou não riscar o nome do livro da vida, tá bom? E eu peguei um texto muito interessante aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó. Êxodos capítulo 32, versículo 31. Olha que diz assim, ó. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo, Senhor. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, perdoe o pecado. Do contrário, pode riscar o meu nome do livro que escreveste. Tá? O Senhor respondeu a Moisés, olha a resposta do Senhor: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tá? Então aqui, irmão, mas irmão, aí está dizendo que ele vai riscar. Pois é, mas você sabe o que é presente e futuro? Quando ele fala riscarei é naquele momento? Não, riscarei é uma ação futura. De quem? Daqueles que pecarem contra o Senhor, viveram uma vida de pecado. Então riscar nós vamos ver lá na frente que já está no automático daqueles que decidiram não obedecer ao Senhor. E outra coisa, por que Moisés então falou isso? Por que, irmão, que Moisés falou isso? Vamos lá. Moisés falou isso, vamos lá. Quando a gente volta no tempo, nós vamos entender, tá? Que no tempo da Grécia, Roma, né? Homens que tinham poder, o nome deles estavam lá no livro. Eram considerados homens grandes homens, né? Grandes ministros, grandes reis. Então o nome dele ficava ali no livro. Eles chamavam de livro da vida. O homem estava em vida, estava em ação. Quando aquele homem falecia por algum momento, ou quando eles faziam aquele rei não passar vergonha, eles eram afastados ou mortos e o nome dele era riscado. Então Moisés veio da onde? Moisés veio de uma linha egípcia. Então é por isso que ele se refere: Senhor, risca meu nome, ou seja, eles pecaram, mas não mata ele não. Risca, ou seja, pode tirar minha vida, tá? Que eu morra no lugar deles. Mas é claro, como diz aqui, nós vamos ver mais à frente, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a palavra diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados, atenção, vou até repetir, ó. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado
pelo Espírito. Ou seja, o que Moisés queria, apesar dele ter uma boa intenção, né? Que ele morresse por causa do povo que pecou, lembra? Essa passagem, querido, nos reporta ao bezerro de ouro, vocês estão lembrados? Então, quando Moisés desce, aquele povo dele ali estava ali adorando o bezerro de ouro. E é por isso que Deus se entristece, né? Se revolta. E aí, Moisés dá essa dica, olha, tira então minha vida, risca do livro da vida. Mas por que Deus não permitiu? Primeiro, é o que ele sabia. Moisés, apesar de estar na linha, não era o suficiente para ser o salvador de uma nação, porque ele nasceu em pecado. Só voltando um pouquinho, tá? Depois de Adão e Eva, todos nós estamos pecados. A palavra diz que Deus olhou e não viu um justo sequer. Mas ele vê aqueles que se esforçam, aqueles que permanecem e aqueles que andam, né, em duas linhas. Então Moisés, naquele afã, né, e tendo misericórdia por aquele povo, Senhor, risca meu nome então do livro da vida. Deixa eles, risca o meu, tá? Eu vou dar minha vida por eles, tá? E Deus falou assim, não. Aí o próprio Deus responde, tá? Aí Deus entra e responde. E olha, vou dizer mais uma vez o que ele respondeu, tá? Então olha só, aí Moisés falando, né? Fizeram para si deuses de ouro, né? Aquele bezerro de ouro. Agora, porém, Senhor, eu te rogo, perdoa o pecado deles. Do contrário, risca meu nome do livro que escreveste. E o Senhor respondeu, riscarei, ó, futuro, do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ok? Certinho até aí? Então vamos agora andar mais um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha só, não, isso aqui nós já lemos, perdão. Vamos andar mais um pouquinho. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Olha o que diz aí, é um texto também muito utilizado para debater se Deus risca ou não risca. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado, ó, cada um foi julgado. Atenção, então volta um pouquinho. O mar entregou os mortos, tá? A morte e o Hades, olha só, até o inferno, entregou os mortos, tá? Ou seja, está aqui, nós estamos falando aqui na antessala de céu e do inferno, tá bom? Paraíso e o Hades, que é a antessala, tá? Para serem julgados de acordo com o que tinham feito, tinham feito em vida. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então é muito fácil apenas pegar esse último versículo e falar assim, quem não foi encontrado no livro, está arriscado e foi lançado. É muito fácil. Mas o que diz o antiversículo, né? Por isso que eu digo, texto sem contexto é cabresto, é pretexto para a heresia. Então aqui nós vemos que, primeiro, existe aí uma última fase da humanidade onde todos prestarão contas para Deus. Essas pessoas já foram mortas, estão aguardando o quê? Um julgamento. Aqueles que fazem o bem estão ali no paraíso. Aqui no caso diz até que os mortos darão. Aí eu pergunto, vai sair todo mundo da água com aquele corpo? Não. Quando fala assim, os mortos, né, aqueles que foram lançados, morreram no mar, ou seja, a alma, ela não é morta, a alma, ela é imortal. Mas a pessoa morreu, um exemplo, né? Aquelas pessoas que foram no Titanic, mergulhar lá para tentar ver o Titanic, não sei se vocês lembram disso, né? E aquele implodiu, né? Aquela câmera implodiu, matando todo mundo. Aí diz assim, o mar deu seus mortos, ou seja, a alma daqueles não estão ali, mas é uma forma de entender que Deus vai aonde for para trazer a juízo todo o ser humano. Nada vai passar batido aos olhos do Senhor. Então aqui ele deixa bem claro, tá? Que ele vai chamar, né, todas as pessoas, e eles vão ver, aí ele diz aqui, aqueles cujos nomes não foram encontrados, ou seja, tem muitas pessoas que morreram no mar, morreram na explosão, morreram em um acidente, qualquer acidente que você possa pensar aí, mas eram pessoas fiéis. Vamos lá, vou dar um exemplo, o avião cai, ali tem só crente, ali tem só descrente, ali é uma mistura, aí o avião cai no mar, morre todo mundo. Aí é isso que Deus aqui, o próprio Jesus está passando para a cabeça de João. Já era um senhor, mas ele começa a esclarecer com coisas bem simples. Ou seja, aquelas almas vão ser restauradas e aqueles que não forem encontrados, que não forem, ou seja, não tem mais chance. Então já foram determinados nesse sentido das suas ações. E não que Deus quis que eles fossem para o inferno, tá? Então, tanto que quando Deus abre o livro, eu não coloquei isso aqui, muitos vão falar o quê? Senhor, meu nome tem que estar aí, porque em teu nome eu cantei, em teu nome eu rodei na igreja, em teu nome eu falei língua estranha, em teu nome eu profetizei, em teu nome pessoas foram curadas, Senhor, como é que meu nome não está aí?
E o próprio Jesus diz: eu nunca vos conheci. Vocês deram vazão a dons, mas nenhum de vocês tiveram fruto. Para você ver como a coisa é estreita. Então, neste caso também, não importa como você morra, não importa se você está na excursão, não importa se é só você de cristão, o resto tudo é espírita. O caminhão caiu, virou, todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Mas nesta hora vai ter divisão, ou seja, aqueles que não estarão inscritos, aí eu volto a dizer, por que não estão inscritos? Porque não fizeram a vontade do Pai. Volto a dizer, Deus não trabalha com a caneta e com a borracha. Ele trabalha com finalizações. E é neste período, é o que nós temos para clamar, para invocar e para verdadeiramente nos consertar. Vocês viram ultimamente? Uma menina de 21 anos, né? Todo mundo está sabendo aí que está bombando, né? Foi lançada naquele outro jump, né? Lá de cima, né? Eu tenho certeza que as pessoas não jogaram com maldade de ceifar a vida dela. Mas alguém está preocupado com alguém? O negócio é o próximo que vai ser lançado. O negócio é o dinheiro que vai entrar. E nesse descaso, não prestaram atenção que a menina não estava com a corda necessária para ela não cair. Resultado, ela foi lançada, brincando e tudo, e nós já sabemos do resultado. Foi a óbito, tá? Então acima, mais uma vez nós estamos falando pós-morte, e não antes, ou seja, escolha que foram feitas. Repito, Deus, Ele te dá opções. Escolhe o caminho que queres seguir. Deus te dá opções, não podemos servir a dois senhores. Deus te dá opções, o céu ou o inferno. Aqueles que fazem a vontade do mundo não fazem a vontade do Pai. Deus esclarece. Por isso, nem eu nem você não temos mais opções de brincar com Deus, porque ninguém brinca, ainda mais aqueles que conhecem, ok? Então é bom a gente reavaliar e não falar, Deus riscou, Deus colocou, Deus não brinca de apagar. Mas as nossas decisões vão fazer valer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma metáfora aqui que você vai entender. As nossas ações, eu estou na igreja, mas estou agindo errado. Meu nome automaticamente já está sendo o quê? Apagado. Porque eu não estou tendo um posicionamento, eu estou deixando a vida, como diz o outro, me levar. Mas se eu falo, não, eu vou lutar contra esse pecado. Deus vai me dar força, eu estou fraco, mas Ele vai me levantar aqui. Opa, meu nome está ali, entendeu? Está entendendo? Não foi nada escrito nem apagado, mas as minhas ações vão fazer valer para onde eu vou. Ah, me dá uma certeza disso, irmão. Ok, vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo estava no céu antes de morrer ou depois de morto que ele foi para o céu definitivamente? Foi depois de morto que ele foi para o céu, não foi? Definitivamente ou não? Quando ele foi decapitado, ele foi definitivamente. Sim ou não? Sim ou não? Agora, o que ele diz antes? Ele tinha uma certeza. Combati o bom combate. Acabei minha carreira, mas eu guardei a fé. Desde já, a coroa me está garantida o quê? As ações dele. Sabe o que ele falou? Não me rendi, não me curvei a Satanás, cortei alianças com reis que me davam até cartas para me perseguir cristãos, pedi desculpas à família de Estevão, sou outra pessoa, a coroa me está guardada, porque o meu justo juiz dará não somente a mim, mas a todos aqueles que permanecerem. Você está entendendo? Então ele tinha certeza pelas atitudes que o nome dele estaria no livro da vida. Aí eu vou abrir aspas. Você tem certeza, diante das suas atitudes, aonde seu nome está? Eu tenho andado certinho. Você tem perdoado o próximo? Ou você tem aquele ódio quando vê alguém que te fez mal? Cuidado. Essa talvez seja a semente que tem faltado para você tirar da sua vida e que seu nome esteja verdadeiramente escrito, repito, pós-morte, tá bom? Porque aqui nós temos chance. Vamos andar mais um pouquinho? Atenção aqui agora, ó. Para deixar mais claro aqui, eu separei versículos chaves para a gente ficar bem ligado, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 17, versículo 8 diz, vamos lá comigo? A besta que você viu, João, era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Primeira coisa que eu quero falar é, aqui, irmão, está falando que os nomes não foram escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida. Tá, mas aí eu pergunto, quando entrou o pecado? O pecado entrou pós Adão e Eva diante da desobediência. Aí Deus falou também, não vi um justo sequer. Se não tem um justo sequer, poderia entrar no céu? Não, é injusto. Faz o que é errado. Então quando ele fala desde a fundação do mundo, ele se reporta lá atrás. Mas quando Jesus foi para a cruz, foi para um ou para todos? Então aí essa palavra já se inverte, que ele deu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
têm a vida eterna. Então é bom a gente ter essa pegada. Então ele passa para João: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, atenção, hein? Se admirarão, e eu repito, quando ele fala o nome não foi escrito desde a fundação, são aqueles que são descendência de sempre fazer o mal, de sempre estar na mesma vibe, de não mudar. Ou seja, tiveram oportunidades desde a fundação do mundo. Todos têm oportunidade. E quando ele fala desde a fundação do mundo, pessoas que passaram a vida pecando, olha o nome desses que não foram escritos, ó. Porque decidiram ser filhos da desobediência. E vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. O que ele está falando dessas pessoas aqui, tá? Ele está falando de alguém aqui, ó. Vou repetir: a besta que você viu era e não é mais, está para emergir, ainda não emergiu, sabemos aqui que é o anticristo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra. Pera lá, tem pessoas habitando sobre a terra. Deixa eu clarear para vocês, senão a gente vai ficar aqui, né? Então vamos lá. O que ele diz aqui, gente? Ele está falando da tribulação. Quando a gente lê mais um pouquinho, eu não sei se eu separei esse texto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se eu separei esse texto, mas eu acredito que eu separei sim. Mas vamos lá. Ele está falando aqui sobre a grande tribulação. Que olha só, diz aqui que pessoas o quê? Se admirarão vendo a besta. Então ele está falando o quê? Pessoas que desde a fundação do mundo continuaram, né? Gerações passam, pessoas morrem na impiedade, pessoas morrem sem aceitar Jesus, vêm os seus netos, vêm as pessoas aí no futuro, né? Continua na mesma vibe. Então essas pessoas vai chegar um momento da grande tribulação. Pergunta: na grande tribulação vai ter só os injustos ou aquele que tem até conhecimento da palavra e permaneceram lá porque não fizeram plenamente o que Deus quer? Então vão ter pessoas que estão vivas, tá? E vão se consertar naquele período da tribulação. Eles não vão se admirar com a besta, porque vão saber que a besta é o próprio inimigo. Eles vão pagar um preço. E se você abrir, não dá tempo agora, você vai ver que até lá eles vão chegar ao Senhor com vestes salpicadas de sangue. Vestes salpicadas de sangue. Mas tem aquele que fala: não, tá bom pra caramba, esse anticristo aí, tá, nem vamos chamar de anticristo, né? Esse líder agora tá dando pra gente, ó, papinha com açúcar, tá tudo certo. Olha, 3 anos de paz, gente. Esses crentes que estão fugindo aí são loucos, tem que pegar eles e matarem. Olha só que bonança. Nunca tivemos um momento assim. Você está entendendo? Então esses aqui é que ele está se reportando, que os nomes dele não foram escritos, tá? Porque desde a fundação do mundo teve maldade, desde a fundação do mundo teve Nimrod querendo fazer, né, aquela torre de Babel, desde a fundação do mundo teve genocídio de crianças querendo saber se era o Jesus, se era o Messias que estava vindo. Então sempre houve maldade. E nós não vou ter que ler a Bíblia toda agora. E você vai ver que sempre Deus, com a mão dele, separando os que são dele, dando livramento. Mas todos vieram a falecer. Todos vieram a falecer. Então, volto a dizer, é na nossa vida que vamos decidir. Neste momento, vamos falar assim, ó, se admirarão. Quem vai se admirar? Aqueles que nunca deram vazão. Por exemplo, uma pessoa hoje que está sempre em desobediência, a igreja é arrebatada. Vai ficar aqueles cristãos aqui, né, que não estão acendendo vela nem nada, mas estão ali em 2 polos, meio naquela vou, não vou, né, não fizeram aquilo que Deus pediu, vão ficar também. Mas eles vão ter consciência, vão se arrepender, mas vão pagar um preço. Vão morrer torturados, barbarizados, para negarem, mas eles não vão negar. E quando a gente volta a dizer, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver eles se apresentando ao trono do Senhor com as vestes salpicadas de sangue diante de Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim, olha o que diz aí, ó. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarda-o e arrepende-se. Atenção, hein? Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Guarda e arrepende-se. Atenção, Deus está falando isso aqui de bobeira? Não. É toda uma linha de que eu e você precisamos ter entendimento para agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor não é uma ordem, é uma obediência voluntária. Quem está dando para entender? Eu não, por exemplo, aqueles que agradam ao Senhor por medo do inferno, tá nadando para morrer na praia. Estão me entendendo? Poxa, eu queria fumar o tempo todo, mas eu só não fumo, senão eu vou para o inferno. Ué, vai acabar parando lá. Não fez o que queria fazer e pensa o quê? Que está enganando a Deus? Tá entendendo? Então aqui que nós vamos chegar aqui, ó. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Atenção, hein? O que vocês estão recebendo por esse grupo? O que vocês estão ouvindo por esse grupo? Quem está participando?
Quem está se calando? Quem está mudando de vida? Quem continua ocioso? Olha só, essa palavra é profunda, hein? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrependa-se. Se você não vigiar, agora olha lá, o futuro, ó, futuro, ó. Virei, ele não veio ainda, ó. Virei como ladrão. Atenção, hein? E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Isso é uma ameaça? Não. É dizer assim, esteja pronto. Esteja pronto. Né? Já houve momentos? Comigo já houve, com você também. A pessoa fala, amor, se prepara que eu tô passando por aí, tô chegando aí. Ah, falta muito, tá meio entrando, lembra? Aí a pessoa vai o quê? Já se preparando. Por quê? O esposo tá para chegar, ela já quer estar pronta, né? Ou a mulher tá para chegar, o homem já tá pronto, o carro já tá pronto. Já botei gasolina no carro. Tá, já, entendeu? Mas aqui nesta hora não. Ele virá numa hora que aqueles que estão brincando vão ver que a coisa é séria. Aqueles que estão vendo todo dia o sol, uma hora diz a palavra de Deus na própria Bíblia, em Apocalipse, que o sol vai se tornar em sangue. Vai ficar vermelho, vai cair estrelas, vai ser uma... Olha, sinceramente, gente, leva a sério isso aqui. Vamos continuar? Olha só, vou repetir, tá? Lembre-se, pois, do que você ouviu, do que você recebeu, guarda-o e arrependa-se. Se você não vigiar, vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Engraçado que hoje em dia todo mundo quer saber a hora, né? Esse é o anticristo, essa data vai vir daqui a um ano. O que tem de Jesus aqui na terra não está no gibi, né? É amanhã, é esse ano, é ano que vem. Vamos para a Bíblia, querido. Tá aqui a palavra, não sei o que estou dizendo, não. E de modo nenhum saberá, em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Atenção, hein? Atenção. Aqui está falando de um futuro e de um presente. Qual o futuro? Vai vir Deus, Jesus, para o julgamento. Qual é o presente? Pessoas que não se contaminaram. Pergunta, como é que você está? Ele está chamando a atenção à igreja de Sardes, falando que tem pessoas que não se contaminaram. Rapaz, é molezinha, vamos meter a mão no disco. Não, eu não, vou sair fora. Não, o que é? O mundo escuta isso também, vamos escutar. Não, você escuta, eu estou saindo fora. Não, o que tem? Não, vou sair fora. Não é fácil ter dinheiro. Não, vai você com a facilidade. Eu continuo como Jesus andou, andando sem bolsa, sem forte, pregando o evangelho. Não ganho nada aqui, mas eu tenho certeza que Jesus, pela misericórdia, está me preparando um galardão no céu. Então vamos lá, olha só, atenção, hein? Saiba você que tem aí umas poucas pessoas, é lamentável, né, gente? Poucas pessoas, é lamentável, ele não fala nem de multidão, né? Poucas pessoas, vamos lá, que não se contaminar as suas vestes, elas andarão comigo, futuro. Ele não fala que eu acho que eu vou riscar o nome, não vou, não. Dá uma certeza de quê? Das nossas atitudes, como eu falei lá no início, dá uma certeza que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, como o próprio Paulo tinha. Amém? Então vamos continuar. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será, futuro, vestido de branco. E de modo nenhum, olha agora vamos lá. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Então quem está falando aqui? Jesus. Diante do meu Pai que está nos céus, tá? E diante dos seus anjos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entendeu? Olha só, agora vamos lá, de novo. Vamos voltar aqui, ó. O seu nome, olha só. Vamos ver aqui. O vencedor será assim investido. Por quê? Andou como Jesus queria. Foram poucas pessoas, mas não se contaminaram. Irmão, minha igreja tem 3 andares. Não, a minha só está um espaçozinho aqui na garagem. Eu toco violão, mas eu estou vendo o mistério aqui de Deus aqui. Não estou desmerecendo igrejas grandes. Eu estou desmerecendo vontades grandes, perdoa a expressão, de hipócritas, que ganham pessoas pelo luxo externo de uma igreja, mas os corações estão corrompidos por Baal. É isso que eu estou falando em alto e bom som. Mas vamos lá então, vamos lá. O seu nome, olha só, vamos contar aqui, ó. O vencedor será assim vestido de branco e de modo, e de modo nenhum apagarei futuro, apagarei o seu nome. Claro que ele não vai apagar. Porque ele já fala, se está andando certo, não se contaminaram, como é que ele pode apagar? Você está entendendo? Está lá garantido. A minha atitude e a sua, só para esclarecer, vai dizer onde nós vamos parar. E o seu pensamento, eu amo a Jesus, e o seu irmão, não gosto muito não, está errado, hein? Procura mudar esse sentimento. Não é, desculpa a expressão, tá? Não é lamber o ímpio,
É entender que cada um de nós temos uma opção. Você teve opção nessa vida. Você optou, Jesus, glória a Deus. E o outro, você quer que vá para o inferno? Olha, eu vou repetir essa pergunta profunda. Você quer que seu inimigo vá para o inferno? Ah, mas é meu inimigo, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. E agora, como é que você me responde? As atitudes físicas deles são contrárias. Mas você tem orado? Você tem orado? Para que essas pessoas venham ter a luz. Você tem falado de Jesus? Então, cuidado. Tem muita gente, a minha linha está certinha, meu nome vai estar no livro. E Jesus vai falar, mas vem cá, e aquelas pessoas que eu pedi para você pregar? Hã? E aquelas pessoas de Gadá, ô Gadareno? Cadê aquelas pessoas de Gadá? Ah, senhor, estava bem, sabe como é, né? Ué, quer dizer que só você quer ser liberto. Pega essa visão, tá bom? Vamos lá. Vou mandar aqui, ó. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, queridos? Vamos agora andar para mais um pouquinho. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Atenção, aqui fala mais uma vez, por isso que eu digo, gente, repito, tá? O nome escrito no livro da vida. Jesus não está agora. Ih, rapaz, aquela irmã pecou. Apaga aí, anjo, o nome. Isso. Pera lá, ela voltou para a igreja, chorou. 3 dias não peca mais. Coloca o nome dela aí, anjo. Não é essa brincadeira. Mas ele vai acumular. Deixa eu ser mais um pouquinho duro com você, se é que você entende isso como dureza. Todas as nossas palavras estão anotadas. Cristão com a boca cheia de palavrões vai estar anotado. Cristão com músicas do mundo em vez de adorar o Senhor vai estar anotado. Até as nossas palavras. Até as nossas palavras. Só é brincadeira para os coaches de hoje que falam, me dá um abraço, querido. Cuidado com esses camaradas. Cuidado com esses que estão andando de helicóptero. No samba, na Marquês de Sapucaí aqui no Rio. E você achando que são homens e mulheres de Deus. Presta atenção, abre os olhos enquanto é tempo. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Olha essa palavra aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz aqui, ó. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Atenção, hein? Esse negócio, essa história da carochinha que crente não sofre. Que Deus é esse que você está sofrendo? O mesmo Deus que fez o filho dele padecer por mim e por você e está lá no céu, na glória. Quem falou para você que aqui nesta terra é o paraíso? Alguém está te pregando a Bíblia errada. Então vamos lá. Dor de dente vem para todo mundo, dor de barriga vem para todo mundo, velhice vem para todo mundo, mas o pecado pode ser lançado fora. E aí? Então vamos lá. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Atenção, hein? Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Quando Jesus fala seja fiel, existe possibilidade dessas pessoas não serem? Sim. Ou não? Claro que sim. Seja fiel. Ainda vou dar uma dica para vocês. Vocês vão passar uma dificuldade 10 dias aí. O diabo vai chegar, vai apertar. Tem gente que o diabo só pisa no calo, tá fora, e que é o nome no livro da vida. Você já entendeu? Pegou a visão? Eu espero que sim, tá? Desde o início eu estou falando com você. As suas ações vão falar, o seu coração agora, a sua consciência agora. Você mesmo vai responder para você aonde está seu nome agora. Se ele está inscrito ou se continua essa meia boca de cristão aí. Então vamos continuar aqui que nós já estamos finalizando. Glórias a Deus. Para finalizar minha palavra, para corroborar com tudo que eu falei para você e para você entender que Deus só tem uma palavra, é sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Aliás, ele fala até para nós, né, que o seu falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, só para fechar, vem comigo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Essa palavra fecha o final desta lição maravilhosa que Deus deu, tá? Eu, reis, não sou nada, eu sou um vaso, sou pó, ao pó eu vou voltar, mas a minha alma se alegra em Cristo. Então essa palavra corrobora com todos aqueles que falarem para você, não acredito que o nome é escrito, aí alguém peca, aí Deus risca, alguém pede perdão, Deus escreve, pecou de novo, aí Deus risca. Não, Deus não é bobo da corte, Ele é o rei, Senhor dos senhores, rei dos reis. Então vamos lá, vamos para Hebreus 9, 27 para a gente fechar, E assim, atenção, hein?
como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, aqui já está falando da finalização do homem na terra, tá? Atenção, esse morrer uma só vez é a finalização nesta terra, tá? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, tá? Vindo após isso o juízo, tá? Então, assim como está aos homens ordenado, morrerão uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, o juízo, a sentença, o livro que o seu nome vai estar escrito, repito, vai ser mediante as suas ações. E após o homem morrer uma só vez, tá? Corpo morreu, a alma vai para uma antessala, do céu ou do inferno. E aí sim, quando chegar o grande dia, vamos todos ter um papo com o Senhor Jesus, com o trono. E não adianta desculpas. Não adianta, Senhor, eu cantava tão bonito. Ah, Senhor, eu fiquei 3 dias de jejum. Eu fiquei 4. Eu fiquei 1 mês, Senhor, eu posso ir para a glória? Não. Vocês estão falando apenas de atitudes. Mas o coração está cheio de rapina, cheio de erros. Você não se converteu à minha pessoa. Tá entendendo? Então eu vou falar, as obras são interessantes, são boas. Mas sem fé, estamos chovendo no molhado. E a fé transforma. A fé salva. Portanto, que todos nós tenhamos crescido, tá bom? Deus não fica apagando e escrevendo, mas as nossas atitudes vai dizer a quantidades que você apagou seu nome ou se você tem permanecido, para que no grande dia Deus perdoe a mim e a você e veja em nós um caminho reto, independente das lutas, independente do dinheiro no bolso, mas olhando, aleluias, para o autor e consumador da nossa fé, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixa eu abrir aspas. Tem gente que tem até medo de falar isso. Não, irmão, não fale isso não, agora não, que eu tô me... Cuidado, querido, ele virá como um ladrão. Cuidado. Que eu e você possamos estar atentos, ataviados espiritualmente. E aí sim, podemos falar sem medo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero ter contribuído mais um pouquinho. Se você tem alguma dúvida, fala comigo em off ou no grupo mesmo, terei maior prazer em responder a você, tá bom? Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.